Ao vivo. Beleza. Muito bem. Muito bom. Tá tudo silenciado aí, né? Muito bem. Vocês estão chegando aí. Estamos aqui num outro local. Um local aqui, num quarto aqui com a minha equipe. Na casa da nossa irmã Letinha. Letinha. Ô, gente. É fácil e ao mesmo tempo difícil, né? Agradeço muito esse espaço aqui que ela nos concede para transmitir para você, né? Nesse dia de hoje, no final desse dia, sabendo que Deus nos tem abençoado, nos guardado. Muito bom. E a minha oração é que de fato esse momento possa edificar a sua vida, possa trazer toda a paz, conforto e esperança que tanto precisamos e que sejamos edificados, tá bom? O Salmo 22, versículo 3 diz que contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O salmista lamenta tantas situações, mas ele diz que Deus, no meio de tudo isso, continua em sua santidade a revelar o seu querer e a sua graça. Eu quero cantar esse cântico. Cante comigo. Continua a reinar soberanamente. Como povo, devemos sempre continuar a declarar a sua graça e o seu favor sobre a nossa vida. Ao hino, e antes de começar a falar um pouquinho, você já deve estar vendo aí, sobre a vontade de Deus, e a gente quer falar um pouquinho especificamente o que a palavra de Deus, que essa vontade moral tem a nos ensinar. E carecemos sim muito do Senhor. E esse hino nos fala dessa preciosa verdade, onde pedimos que o seu favor e a sua graça estejam sobre a nossa vida. O hino 120,
do Inário Novo Cântico, né? Você pode acompanhar aí, e agradeço muito aí você estar ligadinho, sintonizado aí conosco aí, tá bom? 20 pessoas? Que bom, Deus abençoe, que bom estar aí. E as pessoas vão entrando, né? Aspiramos mais e mais de Deus, e essa é uma preciosa verdade na nossa vida. O desejo nosso de conhecer mais a Deus, saber o que Ele quer para a nossa vida, saber o que precisamos diante do seu querer e da sua vontade na nossa vida. Semana passada eu falei um pouquinho na nossa introdução sobre a vontade de Deus e trouxe alguns aspectos. Disse que hoje abordaria a realidade da palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina, nos revela da vontade de Deus. Então quero olhar para algumas realidades e não que a gente vá se aprofundar, há muitos aspectos que provavelmente o tempo não nos permitirá abordar e vivenciar aqui nesse instante, ponderando com você. Então eu quero olhar um pouquinho para essa palavra de Deus, vontade moral. Por que vontade moral? Semana passada, só lembrando, falamos sobre 3 aspectos da vontade de Deus: a vontade soberana, vontade moral e vontade individual. Vontade soberana é aquela que Deus quer e não adianta orarmos, não adianta nada fazermos alguma coisa. Deus quer fazer e fará. A vontade moral está aqui na palavra de Deus e diante dessa vontade oramos, pedimos para que Deus nos abençoe conforme essa palavra, pedimos para que Deus nos livre conforme essa palavra. E é por isso que nesse tempo que a gente está vivendo aqui, tão difícil, a gente procura realizar as nossas orações baseadas nessa palavra, nas promessas de Deus. Então nós chamamos de vontade moral. E a vontade individual a gente vai falar também um pouquinho mais para frente, tá bom? Então eu quero ver com você
Por que que Deus quer que eu e você estudemos a Bíblia, né? Sabendo essa vontade de Deus? 3 coisas são importantes. O primeiro está aqui. Deus quer que a gente estude, medite na Bíblia, leia diariamente, para que possamos conhecê-lo. Diz o texto de João 5:39, diz: vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam acerca de mim. Testemunham, falam acerca da minha pessoa. Isto é, queremos conhecer a Deus, a palavra de Deus está aqui. Lógico que o Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, e aí toda a natureza revela esse aspecto de um Deus criador. Mas quando queremos nos relacionar pessoalmente, nós vemos que a Bíblia nos traz diretriz e orientação para que possamos conhecer a Deus a cada dia. Então esse é um aspecto do porquê devemos estudar a palavra da Bíblia, né? Segundo aspecto, devemos estudar a palavra para amá-lo cada vez mais. A nossa afeição, o nosso amor e dedicação para com Deus deve ser aperfeiçoado, a realidade de buscarmos a Deus. E diz aqui João, capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem tem os mandamentos ama a Deus de uma maneira melhor. Conhece esse amor de Deus, e não somente conhece, mas também vivencia isso nos seus relacionamentos. Se Deus é amor, nós vemos o desafio daquilo que a primeira carta de João diz. Nós dissemos que amamos a Deus a quem não vemos, mas por que odiamos as pessoas a quem vemos? E aí ele disse que somos mentirosos. Como é que pode alguém dizer que ama a Deus, mas não age de uma maneira correta? Isso é a vontade de Deus. E quando conhecemos a Deus e passamos a amá-lo, a nossa vida também para com o nosso próximo é uma vida de amor, uma vida de consideração maravilhosa para com o próximo. Então estudamos a Bíblia para conhecer a esse Deus, para amar também a esse Deus. E a terceira coisa que Deus quer que eu e você estudemos a Bíblia, meditemos, se encontra na segunda carta de Timóteo. Esse versículo provavelmente você conhece muito bem, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e por isso útil para falar sobre a verdade, para repreender os pecadores, para corrigir as faltas e para ensinar a maneira certa de viver. Deus quer que vivamos de uma maneira que Ele venha se agradar. Tudo quanto foi escrito aqui serve para nos ensinar. Então toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Lógico que quando Paulo aqui coloca toda a Escritura, ele está se referindo propriamente ao Antigo Testamento. E aí, para nós, depois que fechou o cânon com 66 livros, temos essa palavra de Deus. Então toda ela trabalha esses aspectos de desenvolvermos uma vida que agrada a Deus. Por isso Deus quer sim que diariamente o cristão, seu filho, possa ler, meditar e vivenciar essa palavra aqui. Esse é o grande desafio e eu vejo uma grande oportunidade que estamos tendo. Muita gente fala, não leio a Bíblia porque falta tempo, eu chego em casa cansado. Agora temos tempo não de sobra, mas temos como separar tempo para conhecer a Deus, para amar a Deus, para agradar a Deus, meditando, nos debruçando, né? Nesse tempo, provavelmente você pôde navegar um pouco mais na internet, pôde ver alguns filmes, fazer algumas coisas, mas utilize esse momento e reserve esse momento, sobretudo, para ler a palavra e meditar. O que essa palavra tem a me falar, já que eu tenho esse tempo onde eu posso fazer muita coisa, de fato separe um tempo diário. E após, quando essa realidade passar, que você continue diante desse novo hábito de ler a palavra, continuar firme, buscando ao ler, meditar,
conhecer de fato quem é esse Deus, continuar a amá-lo e viver uma vida para agradar diante dessa realidade. Lógico que, como que eu faço isso? Como que eu vou conhecer a vontade de Deus? Por isso, então, eu já iniciei dizendo aqui que você tem que separar um tempo. Você, aquela recomendação que Jesus diz, sobretudo para a oração, mas também na nossa vida devocional. Ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e aí você vai desenvolver esse relacionamento com Deus. Teu Pai que te vê em secreto vai te abençoar. Então Deus quer ver de fato a nossa postura, a nossa conduta diante dessa realidade. Por isso, por que eu e você devemos desenvolver esse momento a sós com Deus? É importante. Primeiro aspecto, nós vemos o Salmo o primeiro Salmo, versículo 1 e 2, nos diz, eu estou usando uma versão diferente porque eu acho que traz um pouquinho mais de clareza, mas a ideia é essa, tá? Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho do ímpio, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Percebe que o salmista diz que existe prazer. Prazer em estar na companhia de gente que não agrada a Deus. Ele diz, por isso que ele diz ao contrário, antes o seu prazer de quem ama a Deus, né, não está na companhia de gente assim, de gente que não vive conforme a palavra de Deus, de gente que não está interessada em conhecer a vontade de Deus, em amar a Deus e em agradá-lo. O salmista aqui, a chave da leitura do Salmo é, se nós de fato temos prazer nessa lei de Deus, vamos achar um tempo, tanto de dia como de noite. Agora, deixe-me esclarecer que esta lei não é uma lei punitiva, como às vezes acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, um guarda de trânsito, diante de uma infração nossa, vai nos parar e vai, diante de alguma irregularidade da nossa parte, vai nos repreender e talvez uma multa. Não é uma lei punitiva, ele vai dizer, você desrespeitou essa lei, por isso está aqui a multa. Não. Quando se refere à lei de Deus, talvez a compreensão melhor é instrução de Deus, a orientação de Deus. Então, antes, a sua plena satisfação está nessa orientação de Deus para a nossa vida, nessa dica que Deus dá para a nossa vida. A gente ouve aí tantas dicas, tantos programas dizendo, olha, faça isso, não faça aquilo, mas qual que é a dica verdadeira que vai nos trazer compreensão, alegria? É a dica de Deus, que nos conhece, que é o nosso Criador e quer ter um relacionamento conosco. Então, esse a sós com Deus nos levará de fato a conhecer e ter prazer e achar esse prazer, né? Há tantas atividades que dizem que se correr, você cada vez que corre mais, você sente prazer naquela atividade. Mesma coisa. Assim como atividade física, algumas outras rotinas nos dão prazer por causa da insistência, do compromisso, é a mesma coisa na palavra de Deus. E o salmista aqui então diz, olha, verdadeiro prazer, a verdadeira e plena satisfação está nessa palavra, em conhecer o que Deus quer para a nossa vida. Por que devemos desenvolver? Não só porque temos plena alegria, plena satisfação, mas diz aqui o Salmo 25, versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Não só temos esses momentos para ter prazer em Deus, inclusive a primeira pergunta do catecismo, qual que é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o motivo pelo qual nós existimos, para a sua glória. Então temos esse a sós com Deus para ter prazer, mas também para conhecer o que Ele tem a nos revelar. E há um aspecto aqui que dessa intimidade, essa intimidade que temos com o Senhor, primeiro, é para quem teme a Deus. Quando tememos a Deus,
Ele de fato, ao desenvolvermos essa intimidade, Ele nos revelará os segredos da sua aliança. Deus faz uma aliança e há muitos aspectos que precisamos conhecer. E aí, na teologia, existe a teologia da aliança, né? Estudamos aí a aliança que Deus fez com Abraão, com Noé, com tantos outros na Bíblia. Deus faz uma aliança. E o que é uma aliança? Aliança é diferente de contrato. Em contrato você cumpre a sua parte e o outro tem que cumprir a outra parte. Isso é, vamos pensar que alguém alugue um imóvel. Há um contrato onde diz o que ambas as partes devem fazer, o que cada um deve realizar. Porém, quando se fala de aliança, aliança não é contrato. Aliança é uma realidade onde eu cumpro a minha parte independente do outro cumprir. Por isso que quando falamos de casamento, o meu relacionamento com a minha esposa, que faz aniversário hoje, parabéns, está aqui, né? Completando um ano mais de vida, isso é muito bom, né? Quando estamos juntos, mesmo que eu não cumpra o meu papel, a obrigação é ela continuar a amar e a cuidar de mim. Mesma coisa, se ela não cumprir a função dela, a minha obrigação é essa. Por isso, Deus faz aliança, mostrando que, mesmo que eu, homem, você, não cumpramos a nossa parte, a aliança de Deus, o seu cuidado, o seu amor, independe disso. E isso então traz uma alegria. E aí ele vai dizer, olha, a intimidade, o temor de Deus vai fazer com que a gente conheça esse aspecto do amor, do cuidado, da aliança de Deus na nossa vida. Isso é maravilhoso, fantástico. Por isso então, quando temos esses momentos a sós, Deus vai revelar essa aliança que nos conforta, e sobretudo nesses tempos em que estamos vivendo, trará conforto e segurança diante de tantas notícias, diante do nosso país, cada autoridade falando uma linguagem, tendo discussões do que deve fazer, quem vai fazer, quem não vai. Nós já sabemos, o ser humano que não conhece a Deus, de fato não conhece a vontade de Deus, mas você pode conhecer, na medida em que desenvolve e separa esse tempo de comunhão e de intimidade. Então, por isso você deve estar a sós com Deus. Há uma outra passagem, tudo em Salmos, interessante, né? O Salmo 119, escrito por um jovem. Isso é maravilhoso. Quando você vê os versículos, se eu não me engano, 98, 99 ou 99 e 100, ele diz lá, eu sou mais prudente do que os sábios, né? Sou mais cuidadoso do que os idosos. Ele diz lá, então é um jovem que estava escrevendo. E aqui esse jovem, nesses dois versículos, Salmo 119, versículos 147 e 148, diz: antes da aurora, me levanto para suplicar o teu auxílio. Em tua palavra deposito toda a minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite, a fim de refletir sobre as tuas promessas. Então, por que ter a sós com Deus? Para que a gente possa depositar a nossa angústia, sobretudo a nossa esperança. Interessante essa palavra, porque às vezes depositamos só a nossa angústia, só os nossos fardos, mas qual que é a nossa esperança? Paulo já diz lá na primeira carta aos Coríntios, dizendo, se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes, os mais desgraçados, os mais tristes que possa existir nessa face da terra. Então, depositar, entregar toda a nossa esperança. E aí diz, ele fica aguardando nas vigílias da noite. Nas vigílias da noite. Ele busca ouvir e refletir o que Deus tem, quais são as promessas de Deus, e ele vai refletir nisso. Então, por isso, esse momento sozinho, a sós com Deus, diz, Senhor, está aqui, essa é a minha causa, eu não sei o que fazer, diante dessa situação, meu coração está pequeno, dá-me da tua graça, dá-me da tua direção, mesmo porque Tiago diz, né? Alguém precisa de sabedoria? Peça a Deus. Alguém precisa de esperança? Abra. Muitas vezes queremos nos mostrar diante de Deus como super-homens, como pessoas que não vivenciam a realidade de
seres humanos como somos, basta olhar para o profeta que teve medo depois do fogo cair do céu, e ele fugiu, se escondeu na caverna em depressão, porque a mulher disse, olha, assim que você matou os meus profetas de Baal, eu vou fazer o mesmo, e ele fugiu. Interessante que Tiago diz, o mesmo sentimento que aquele profeta teve, nós temos. Por isso, sejamos honestos, estou com medo, o que vai acontecer? Mas depositemos a nossa esperança nas muitas promessas que Deus tem para conosco. Por isso, esse a sós com Deus é importante. A última coisa, o último texto, para fazer-nos ter esse momento de intimidade, está lá na primeira carta de Pedro. Por que a gente precisa de estar sozinhos com Deus, a sós com Deus? Diz aqui o texto, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio deste alimento para a salvação. Isto é, por que eu medito? Por que eu tenho esse momento a só? Para crescer. Crescimento. Eu achava que quem era crente já recebia tudo num pacote fechado. Não. Assim como a criança tem as etapas que vai aprendendo, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Somos desafiados na medida em que conhecemos a palavra de Deus, vamos crescer. Crescer em maturidade, crescer à semelhança de Cristo Jesus. Como o Senhor Jesus viveu? Somos desafiados a isso, né? Deus quer que em nós haja a realidade de ser Cristo formado em nós. Isto é, o nosso falar, pensar e agir seja conforme essa palavra. E ele diz, devemos desejar crescer. Toda criança quer crescer, não é? Até aquele cântico bem antigo que eu cantava muito, né? Dizia, eu vou crescer, e quando eu estiver deste tamanho assim, aí a gente pulava, né? Eu quero trabalhar para meu Senhor Jesus. Enfim, as crianças não precisam de crescer para trabalhar, porque Samuel já trabalhava para o Senhor Jesus. Mas a ideia é, eu quero crescer em cada fase da vida, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, pessoas maduras, casadas, em cada fase, de fato, crescer e amadurecer. Por isso, esse momento de intimidade com Deus nos leva a isso. Nos leva a buscar a Deus, a ter essa intimidade, nos leva a vivenciar esses aspectos que coloquei aqui. Mas há exemplos na Bíblia. Exemplos esse como Moisés. Moisés diz aqui, em Êxodo 33:11, e falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. E aí continua. Isso é, qualquer um que falava com o seu amigo, de fato, vivenciava essa realidade. E Moisés tinha essa comunhão, falava com o Senhor. Lógico, quando diz face a face aqui, está dizendo de intimidade, porque a própria palavra de Deus diz que se alguém visse a Deus, seria fulminado. O próprio Moisés contemplou o Senhor quando ele queria ver, ele disse, fica nessa fenda aqui, depois que eu passar você me verá pelas costas, né? E vendo pelas costas, seu rosto depois brilhava, ele teve que usar um véu para que as pessoas, diante da glória, do brilho que havia em seu rosto, isso é, Moisés é um exemplo desse que busca a Deus. Há um outro exemplo, de Davi. Davi é este que, quando escreveu o Salmo, dentre muitos, a maioria é de Davi, o Salmo 63, versículo 1, ele diz, ó Deus, tu és o meu Deus, ansiosamente te busco, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja, muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ele está dizendo, Davi, ele diz, olha, eu vivencio realidade muitas vezes de secura na minha vida. Eu quero alívio do Senhor e, na verdade, eu vivencio. Acho que é mais ou menos o que estamos vivenciando nesse tempo, né? Onde encontrar palavras. E fazemos coro com Davi. Senhor, minha alma tem sede do Senhor, das suas palavras de vida. E até cantamos um hino, né? Quero ouvi-las mais outra vez. Belas palavras de vida. Por isso ele diz, a minha carne, a minha vida de fato te deseja. Porque aonde eu moro não há palavras de esperança. Só palavras de esperança há no Senhor. Temos Davi buscando então, dentre algumas outras passagens. Moisés, Davi, e para não ficar delongando diante de tantos outros que poderia mencionar aqui, deixe-me dizer do próprio Jesus.
E por que eu quero colocar Jesus? Porque se Jesus era Deus, nós vemos aqui nessa passagem ele tendo cuidado de ter esse relacionamento com seu Pai Celestial. Diz aqui Marcos capítulo 1, versículo 35, e Jesus o quê? De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. É sempre um perigo para nós pastores, né? Para nós líderes, achamos que estamos numa posição onde não devemos ter o cuidado de cultivar e de zelar pela nossa vida devocional. Achamos que por sermos pastores, missionários, presbíteros, diáconos, líderes de sociedades internas e ministérios, não devemos estar atento a isso. O problema é que se não estamos atentos, as coisas se tornam automáticas. E com Deus não é nada automático. Com Deus, Ele age sempre de uma maneira a nos desafiar a muitos aspectos. Ele mesmo diz que é a multiforme graça de Deus. Deus, então, tem muita variedade de agir com seus filhos. Na minha vida, pode agir de uma maneira diferente da sua. Às vezes parece que a situação é muito igual. E aí o que se faz? Fulano tomou essa conduta, então vou agir da mesma maneira. Infelizmente, é o mesmo princípio do mundo que nós muitas vezes falamos, né? Às vezes, eu tive uma gripe, o médico me receitou aquele remedinho. Foi bom para você, vai ser bom para mim. Pode até ser que é bom, mas com Deus não é assim. Com Deus o que Deus quer me ensinar naquela mesma situação. Não é assim diante de um culto ou de um louvor que cantamos. O que Deus fala ao meu coração é diferente de você. Aquilo que Deus quis me revelar quando estava ouvindo uma mensagem, quando estava orando, um grupo. E se você perguntar o que você percebeu, e cada um vai trazer uma consideração. Por isso, Jesus buscava Deus, buscava o seu Pai celestial. E esses são apenas alguns exemplos que nos mostram que também eu e você devemos estar comprometidos em buscar a Deus, para conhecer a Deus, para amá-lo, para viver uma vida que agrade a Ele, para que a nossa afeição para com Ele possa de fato ser desenvolvida a cada dia. Aí você pode me perguntar, mas eu não aprendi, como que eu faço para desenvolver esse momento? Eu vou te dar umas dicas aqui para que você possa, quem sabe, começar a desenvolver e olhar para o texto e diante de algumas perguntas você buscar desenvolver essa intimidade com Deus, né? Como então separar um tempo? Como desenvolver esse tempo a sós com Deus? Então eu quero trazer aqui 13 dicas para você. Primeiro, encare esse tempo como prioridade. Tem que ser algo prioritário, não pode ser assim, sobrou tempo, você vai fazer. Não, tem que ser algo que você diz, está aqui na minha agenda e eu não abro mão disso aqui. Tem que ser prioridade. Escolha o melhor horário, não escolha o pior horário, né? Para alguns, como para mim, é de manhã. Eu gosto de acordar e já buscar a Deus. Para outros vai ser meio-dia, para outros vai ser no final do dia. Ache um bom horário onde você não esteja cansado, né? Para mim, no final do dia, eu já estou às vezes com sono, não dá para meditar porque a minha mente já está cansada. Então, ache o melhor horário seu. Tá? Qual que é o seu melhor horário, o seu melhor tempo? Dedique para Deus. Então, escolha esse tempo. Separe aí 30 minutos, um pouco mais ou um pouco menos, para diante daquele texto você meditar, você buscar a vontade de Deus. Lógico que tiver mais tempo, muito bom. Senão, esse é um tempo ótimo. O que você deve fazer? Leia o texto várias vezes. Leia não somente silenciosamente, leia em voz alta, porque às vezes quando lemos um texto em voz alta, a nossa voz nos desperta realidades que até então, numa leitura silenciosa, a gente não perceberia. Por isso, leia esse texto várias vezes, leia em voz alta. 5. Faça algumas perguntas. Quem escreveu? Quem é o autor? Né? Esse autor, ele escreveu para quem? Qual que era a pessoa? E aí, diante daquela realidade, a gente entender. Às vezes nos identificamos ou não, mas perceber. Por exemplo, quando lemos
a carta de Filipenses, Paulo escreve da prisão. E ali, então, da prisão, ele fala, naquela carta, usa em cada capítulo 3, 4 vezes a expressão regozijai-vos, alegrai-vos. E aí a pergunta talvez é, quem escreveu? Paulo escreveu para aquele povo, mas ele estava na prisão, por isso, em qual situação ele estava? Estava preso e quer falar de alegria. Não estava num local tranquilo, sem problemas. Talvez nós devêssemos expressar nesse tempo agora, dizendo, alegrai-vos no Senhor, meu irmão. Fique feliz, Deus está no controle. Por isso aquelas frases de efeito, já disse aqui, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A gente tem que parar e de fato eu vou dizer vou afirmar isso com convicção. Deus é bom, como Paulo. Olha, alegrai-vos. Eu estou preso, estou algemado, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele é alguém que está preso e pode dizer isso. Estamos vivendo um momento de incerteza. Deus diz, alegre-se em mim. Já não dizia, até cantamos, alegria do Senhor é a nossa força. Alegria do Senhor. Alegria que o mundo não conhece, que temos em Cristo Jesus. Então, qual que era a situação em que ele se encontrava? Faça essa pergunta. Ainda, qual foi a intenção do autor ao escrever? Qual que era o objetivo quando ele escreve aquilo? Talvez um comentário bíblico, alguns outros livros, dicionário, possam nos ajudar em alguma compreensão da situação daquela época. Hoje em dia está muito fácil porque as redes sociais disponibilizam alguns desses livros que antigamente era muito complicado termos, mas você consegue, Sites confiáveis, você pode navegar. Das 13 está aqui. 9ª pergunta que talvez você faça é, quais são as promessas de Deus? Existe promessa ali para a minha vida, para a sua vida? O que Deus diz que eu devo me apropriar? Dizer, não, Deus escreveu para aquele primeiro público, para aqueles primeiros ouvintes, mas essa palavra é viva e eficaz ainda hoje. Ainda hoje quer me falar. Então, quais são as promessas? Quais os exemplos a seguir? Ou os exemplos que eu não devo seguir? Se está ali na Bíblia, então nem tudo você vai seguir. Por exemplo, a vida de Davi com relação ao adultério, com relação a ser um péssimo pai, com relação a alguns aspectos. Não, está ali como exemplo de falar, olha, não devo fazer. Mas há alguns exemplos que eu preciso seguir. Há alguma advertência vindo de Deus bem clara, porque na palavra de Deus há muitas dessas advertências. Paulo diz, por exemplo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim a que for boa para edificação. É uma advertência, puxando a nossa orelha. Ele está escrevendo para uma igreja que deveria estar atenta, e tantas outras advertências. Quando lermos, esse texto ensina algo sobre abandonar algum pecado. Não é só advertência. Às vezes na leitura, o Espírito Santo nos revela, olha, essa conduta sua não agrada a Deus. E a Bíblia chama de pecado. E o pecado nos separa de Deus. Há alguma coisa nesse estudo que Deus mostra de uma maneira tranquila, dizendo, abandone essa prática. Abandone. Provavelmente agora nós temos que fazer um esforço muito grande, que algumas práticas que tínhamos temos que reavaliar, sobretudo por estarmos em família. Eu fico a pensar e imaginar aquela pessoa que não tinha diálogo em casa, que só chegava em casa para dormir, que não tinha relação com os filhos, que não tinha relação de diálogo com a esposa. Como é que fica isso? Gente, vai ficar complicado. Nos grandes centros, então, onde os apartamentos são tudo pequenininho, onde a área de lazer é maior e você só ia para casa para dormir, imagina agora a convivência. É um desafio enorme. E aí Deus fala assim, traz advertência para nós. Traz a realidade e diz, olha, há algumas condutas que você precisa abandonar. Isso é errado. Desafio, a Bíblia vai nos ensinar. Por último, o que devo mudar em minha vida? O que eu preciso assumir de fato? Fui advertido, devo abandonar, e o que devo colocar no lugar? Há um texto que diz que uma casa que foi varrida, havia uma situação
de demônios, e aí a casa foi vazia, estava tudo limpa, mas ninguém foi morar. E aí aqueles demônios, o demônio voltou com mais tantos e fez um grande estrago naquela casa. Por isso é muito perigoso a gente simplesmente limpar a nossa vida em alguns poucos aspectos e de fato não fazer com que a nossa vida seja morada, porque damos lugar para coisas ruins, para o diabo, para a realidade que não agrada a Deus. Por isso, se vamos limpar a nossa vida, a nossa casa, que de fato o Senhor faça morada e reine em nós, no nosso falar, sentir e no nosso agir. Isso então é algo precioso que precisamos. E quero então deixar, se é que pode ser, né, uma lição para você. Salmo bem conhecido. Diante dessas perguntas aqui, dessas considerações, faça esse exercício aqui no Salmo 23. Leia várias vezes. Diante dessas 13 perguntas, talvez mais pudéssemos estar falando aqui quais esse Salmo contempla. Às vezes o Salmo não vai contemplar todas as 13, mas faça a pergunta para o texto, veja o que aquele texto quer lhe ensinar. Então, um exercício aí antes de você dormir, ao invés, quem sabe, você ouvir mais alguma notícia ruim, né? E quando eu falo notícia ruim, não quer dizer que é falsa, né? Às vezes é uma situação verdadeira, de caos, mas não enche o seu coração com essas coisas, né? É verdade essa situação? É, mas eu quero encher o meu coração de esperança. Aquilo que Lamentações diz, eu quero trazer a memória, eu quero encher a minha mente de coisas boas. O que me pode dar esperança em meio a esse caos? A palavra de Deus trabalha, né? Então é esse momento onde a vontade de Deus é revelada para a nossa vida. Faça então esse exercício antes de dormir. Fica aí o desafio. Se não der fazer hoje, faça amanhã, né? Acho que você terá um grande proveito, tá bom? Meu desejo enorme é que Deus assim possa abençoar. Na próxima quinta-feira, quero falar sobre oração. Oração e a vontade de Deus. Como que a oração também nos revela aspectos na oração que conhecemos a vontade de Deus. E aí a gente pensa que oração é só pedir e agradecer. A gente age como criança às vezes na oração, né? Toda criança é muito pidona e às vezes a gente é como criança. Pede. Quando a criança é um pouquinho mais educada, muito obrigado, né? Os pais ensinam, você ganhou o presente, que você tem que falar? Obrigado pelo presente, né? E coisas assim. Mas a oração não envolve só pedir e agradecer. Há outros aspectos. Um deles é conhecer a vontade de Deus por meio da oração. Por isso, quero convidar você para a próxima quinta-feira. A gente está aqui. Eu sei que no domingo a gente vai ter mais um encontro, provavelmente na terça, mas a cada quinta eu quero estar falando sobre a vontade de Deus para nós. Tá bom? Combinado? Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, o seu coração. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento onde podemos abrir a Tua Palavra. Agradeço a oportunidade que o Senhor nos dá de poder partilhar com esse que nos ouve, com esse que há de ouvir provavelmente a gravação. Que a Tua graça e o Teu favor estejam sobre cada um. Que de fato possamos amar a Tua Palavra, nos debruçar, conhecer o que o Senhor quer para a nossa vida. Peço a Tua bênção na vida de cada um que assim me ouve. Peço o Teu favor sobre a nossa nação, sobre o mundo diante daquilo que estamos vivenciando. Que sejamos dóceis ao Teu querer, que expressemos confiança em Tua Palavra e, sobretudo, em Ti. Assim, Pai, oro agradecido em Jesus Cristo, assim eu oro. Amém. Amém? Eu quero cantar um último cântico, trazendo essa alegria e essa paz para você, tá bom? Um cântico antigo, os mais novos eu gosto também, mas às vezes eu não decoro, né? E alguns antigos têm, para mim, né? Uma letra que fala muito ao meu coração, por isso eu quero partilhar com você um pouco dessas canções que falam ao meu coração. E essa é uma que eu aprendi quando pré-adolescente, e aí é uma mensagem preciosa. Eu queria terminar esse momento falando aqui com você, essa canção.
E que você possa ter paz e graça no seu coração, que Deus continue a derramar sobre a nossa vida tantos benefícios, que você, nesses tempos, se volte para a palavra e descubra não somente o que Deus quer para o mundo. É muita especulação, é o fim do mundo, conforme Mateus, talvez é o princípio das dores, mas diz que o fim virá depois que esse evangelho for pregado a toda criatura. Talvez a pergunta que devemos fazer: esse evangelho já foi pregado a todos? Já anunciamos a todas as nações? Será que diante do trono haverá representantes de tantas nacionalidades, tribos, povos e raças? Aí sim o fim virá. Enquanto não virá, isso que estamos vivenciando, diz a palavra, é o início. Já estamos vivendo os últimos dias. Deixe-me só esclarecer algo para você. Os últimos dias nós já estamos vivendo desde que Jesus veio aqui. Sobretudo, desde que o Espírito Santo desceu lá em Atos. Pedro, quando disse, olha, os irmãos estavam falando em línguas, ele diz, o que vocês estão vendo aqui foi predito em Joel. E ele diz lá, nos últimos dias aconteceria que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele vai dizendo o que os jovens e os velhos fariam. Então, desde aquele tempo, nós já estamos vivendo os últimos dias. Tá? Então, fique tranquilo, esses últimos dias não começou agora. Já desde que o Espírito Santo desceu, nós já estamos vivenciando os últimos dias. Paz e graça, Deus abençoe você, tá bom?